Bom dia, Eduarda. Bom, então eu abri aqui, nós temos 4 módulos. Então são 160 horas e cada módulo são 40 horas. O primeiro são as funções administrativas que nós iremos concluir na próxima terça-feira. Então, terça-feira a gente já conclui as funções administrativas. E aí a gente vai dar início em gestão de arquivos. E aí nós vamos trabalhar a gestão de arquivos, são 40 horas. Após terminar, nós vamos trabalhar informática básica. E após concluir informática básica, relacionamento interpessoal, que também é um tema muito bom de se trabalhar esse relacionamento interpessoal. Bom, vamos lá então. Vamos dar início aqui a mais uma aula. Às vezes vocês escutam aí uns cachorrinhos latindo, de vez em quando as cachorras aqui começam a ficar meio alvoroçada ali fora e começa a latir ali na rua. Mas não preocupa não, pessoal. Vamos lá. Vou apresentar minha tela para a gente dar início aqui à nossa aula. Então, hoje é a aula de número 8, dia 2 de setembro de 2022. Ainda falando sobre roteiros administrativos, aula de número 8, orçamento e negociações. Nós falamos um pouco sobre esse tema no dia de ontem, mas eu não fiz a apresentação. Então a gente vai estar fazendo a apresentação hoje e vamos estar fortalecendo aquilo que foi falado na aula de ontem. O orçamentos e negociações. Como fazer orçamentos, né? Como negociar. Há possibilidade de negociar? Sempre há possibilidade de negociar. Se você quer economizar o seu dinheiro e aproveitar parte da renda para alcançar outros objetivos, vai gostar de receber algumas dicas para negociar valores na hora de fazer a sua compra. Bom, no dia de ontem eu tive que fazer uma negociação, né? E não é fácil você negociar, principalmente com especialistas, né, na área. É muito difícil. Por exemplo, meu filho tem que fazer um tratamento dentário. A parte da maxila dele, que é a parte de cima, o osso não desenvolveu como na parte de baixo. Então, eu preciso fazer o quê? Colocar um expansor, um disjuntor de expansão. Este disjuntor de expansão, alguns talvez até conhecem por nome de Hyrax, e ele faz o quê? Ele vai abrir a parte de cima ali do céu da boca, e eu preciso também colocar um contensor para estar puxando a parte da maxila para frente um pouco. E eu andei fazendo muitas pesquisas sobre o tema, porque eu era leigo nesse assunto, para saber o que eu podia fazer. E o tratamento com o Hyrax, ele dura em torno de 6 meses. 6 meses o tratamento. E aí eu fui ao dentista para fazer esse tratamento, e o dentista queria me cobrar 24 meses de tratamento, sendo que o tratamento com o Hyrax é 6 meses. Então a gente entrou numa negociação muito acirrada, porque era eu falando de um problema que a pessoa é especialista na área. Então, como ela é especialista na área, e ela quer os 24 meses. Eu não sou especialista na área, mas busquei conhecimentos e entendi que não precisa dos 24 meses.
E aí você fica naquele impasse. E a pessoa tenta te manipular de todas as formas para estender os 24 meses. E aí a gente foi conversando, conversando, conversando. E aí a dentista falou: não, eu vou fazer para você por 18 meses. 18 meses eu consigo fazer um bom tratamento e a gente consegue fazer com 18 meses. Ou seja, ela conseguiu tirar 6 meses de acompanhamento. Esses 6 meses que ela conseguiu tirar, eu fiz uma economia de R$ 1.200 nesses 6 meses de acompanhamento, que é algo totalmente desnecessário, porque o tratamento seria 6 meses. Então ele vai ter ainda mais um ano de acompanhamento com expansor. Então não havia essa necessidade de mais 6 meses lá na frente. Então eu consegui, né, depois de muita negociação, depois de muito bate-boca, muita conversa, aí eu consegui fazer com um ano e um ano e meio, né, que são 18 vezes. Então a gente precisa pesquisar, a gente precisa correr atrás, a gente precisa fazer orçamentos, a gente precisa conhecer sobre cada tema, sobre tudo que a gente vai comprar, se é produto, se é serviço. Se você vai comprar um serviço, se você vai comprar um produto, você precisa conhecer do produto e orçamentos, né? Sempre fazer orçamentos. Por exemplo, se eu não busco conhecer o produto que o meu filho precisava utilizar, certamente eu pagaria, né, as 24 parcelas, ou seja, eu pagaria os 24 acompanhamentos. Ou seja, eu estava pagando o tempo de tratamento, que é de 6 meses, mais um ano de acompanhamento, que é o necessário, e o básico, assim, eu penso que o máximo, né? O básico não, o máximo que eu poderia pagar, mais um ano, e eu iria pagar mais 6 meses desnecessários, só para eu ir lá no médico e ele ver, olhar para o meu filho e dizer, não, tá tudo bem. Então a gente precisa aprender, né, a negociar, porque se você vai economizar numa compra que você vai fazer hoje, você pode fazer um investimento em algo que você precisa amanhã. Então você precisa fazer orçamentos e negociar. Negociar sempre. Sempre há uma margem de negociação. Isso ajuda bastante na hora de diminuir seus gastos e deixar o orçamento em dias. É aquela questão que eu disse para vocês, né? Aí 70, 80% da população brasileira, quando chega no final do mês, não consegue pagar as suas contas, não consegue fechar esse orçamento, fecha no vermelho. E aí já fica um pouco de dívida para o mês que vem. E aí vai só virando uma bola de neve. Então a gente precisa dar uma parada assim, uma analisada e verificar o que pode ser feito para melhorar essa vida financeira. Eu tive alguns alunos, quando a gente tínhamos aulas presenciais, e aí eu ajudei eles, eu fiz uma consultoria com 8 alunos meus, para ajudar eles a controlar as finanças deles. Eu tinha uma aluna lá que ganhava R$ 5.000 por mês, isso foi lá em 2018. Lá em 2018, ela ganhava 5 mil por mês. E chegava no final do mês e ela estava devendo. Ela não conseguia pagar o imposto da moto dela, que estava atrasado por conta de tanta dívida que ela fazia. E ainda tinha o esposo dela que trabalhava, ganhava lá quase 4 mil por mês também. Então os dois juntos somando dava praticamente 9 mil por mês. E não fechava, né? E aí era muito complicado. Aí eu fui conversar com ela para ver tentar entender o porquê que não fechava. E aí a gente foi conversando, a gente foi conversando, a gente foi calcular o que ela ganhava, o que ela gastava, o que ela podia economizar. E aí, com 2 meses depois, ela já não estava devendo para ninguém, já tinha pagado o imposto da moto dela e já estava juntando dinheiro. Então a gente teve essa conversa, foi muito boa, eu consegui ajudar 8 alunos meus a saírem, né, das dívidas que eles tinham, dando essas sugestões. Mas precisa ter muita força de vontade, precisa querer essa mudança, senão a gente não consegue fazer essa mudança. Alguma pergunta? Professor, Sim. eu quero só falar uma coisa aqui.
A minha irmã mais velha mora no Japão, sabe? Uhum. E o meu cunhado, ele ganha R$ 10.000 por mês. 2 meses atrás, a minha irmã tava me pedindo R$ 200 emprestado. Olha só, que loucura. Tava sem dinheiro. Tava sem dinheiro, porque ele sempre tá sem dinheiro. Sempre. Eles ganham muito bem, só que ele sempre tá sem dinheiro. Ou Então, com que eles gastam, o que que eles fazem, eu não sei, mas eles nunca têm dinheiro pra fazer nada. é complicado. Se a gente não souber, né, eu penso que a gente tem que colocar o pé no chão, parar um pouquinho e analisar. Analisar. Vocês, como bons auxiliares administrativos que vocês serão, a primeira coisa que vocês têm que fazer é parar por uns segundos e pensar, analisar. No final desse slide até tem uma frase muito boa, depois eu vou estar comentando ela com vocês, mas eu vou deixar para o final, para vocês ficarem aí atentos. Mas tem uma frase muito boa que fala um pouco sobre isso. Primeiro eu vou parar, vou analisar, vou pensar. Eu preciso comprar esse produto? Esse produto é necessário eu comprar esse produto? Será que realmente eu preciso disso? Será que eu não tenho outras necessidades ou outras prioridades para eu poder fazer o investimento com o meu dinheiro? Eu conheci uma mulher, eu falo isso aqui, vocês talvez vão ficar assim, mas puxa vida, como é que pode? Ela ganhava R$ 30.000 por mês. Ela era uma veterinária e trabalhava no CIF. Ela era concursada pelo Ministério Federal, Ministério da Agricultura e Pecuária. E ela ganhava ali 30 mil por mês. E ela vivia endividada. Vivia endividada. E ela ganhava esse salário aí ao longo de toda a sua vida. Ela passou num concurso federal, ela era jovem ainda, 18 anos de idade. 18 não, 22, que ela tinha acabado de formar em... Ela tinha acabado de formar veterinário e passou no concurso público. Ela era muito disciplinada, o pai dela era militar, então ela começou a estudar muito cedo e por ter muita disciplina, né, ela conseguiu passar nesse concurso público ainda muito jovem. E ali ela já começou a ganhar esse valor. E ela, 35 anos depois, ganhando esse salário exorbitante, e na época em que ela entrou ela e um outro veterinário amigo dela que também trabalhava no mesmo local que ela. O outro era mais ou menos na mesma situação que ela. Né? Ambos, quando entraram no ministério, eles eram, digamos assim, eram de situações difíceis, não eram assim, pessoas que já tinham riqueza. Os dois tinham mais ou menos a mesma classe social. Por um lado, né, ela sempre devia muito para todo mundo, devia em bancos, só que ela era aquela pessoa assim, que não pensava para comprar. Ah, gostei, levava. Ah, gostei, passava o cartão e levava. Então ela vivia endividada, tinha uma casa para morar, uma casa até boa, um local bom. Só que quando ela aposentou, ela teve que vender a casa dela e ir morar num apartamento. Porque quando ela aposentou, o salário dela foi lá embaixo, né? Porque aí quando a pessoa aposenta, ele tem um teto ali para aposentar. Ele não aposenta com aquele salário exorbitante que ele ganhava antes. E aí ela teve que vender a casa de morada e morar no apartamento porque o salário já não dava nem para manter as despesas da casa que ela morava. Ou seja, ela ganhou muito dinheiro a vida toda, ficou devendo a vida toda e no final da vida ainda teve que sair da própria casa que ela construiu, que ela amava, para ir morar num apartamento pequeno para poder ela conseguir sobreviver o resto da vida dela. E por outro lado, tinha esse outro amigo dela, que era uma pessoa mais centrada assim, que não ficava gastando de qualquer jeito, bem organizado, um bom administrador. O cara aposentou, o cara tem uma mega de uma casa, o cara tem 5 fazendas e o cara deve ter quase 10 mil cabeças de boi. Ou seja, ele evoluiu, tem uma vida
10 vezes melhor do que a dela, assim, na questão de qualidade de vida, e ela não. E os dois ganhavam a mesma coisa. Então, se você analisar a vida dos dois, a questão dela, não ter controle. Imagina você ganhar 30 mil por mês. Né? Eu falo que se eu ganhasse 30 mil por mês em. Eu não 5 anos. 5 anos eu estava milionário com 5 anos. Ixi, brincar eu já tinha mais de 5 milhões de investimento. Então, mas a pessoa não consegue, né? Porque não para pensar. Eu preciso, realmente eu necessito. Isso vai ser bom para minha vida? Eu vou gastar com isso aqui, mas será que preciso mesmo? Tem os traumas, né? Tem pessoas que gastam com os traumas. Eu conheci uma aluna minha, ela fala, professor, eu sou consumista demais. Sabe por quê? Eu falei, não sei. Talvez vocês vão se identificar com isso, alguns de vocês. Ela falou assim, professor, eu sou muito consumista, porque quando eu era criança, meu pai não me dava. Eu falava, eu quero um bombom, meu pai não me dava. Eu quero um pacote de balinha, meu pai não me dava. Eu quero bolacha, meu pai não me dava. Aí, como ele não me dava essas coisas, hoje eu não posso ver. Eu pego meu dinheiro e gasto tudo com bombom, balinha, pirulito, bolacha, tudo que eu vejo pela frente que eu queria quando era criança e o meu pai não me dava, hoje eu como. Então eu gasto meu dinheiro tudo mesmo, eu sou consumista mesmo, eu gasto tudo, não sobra nada. Falei, é o trauma, né? Ficou o trauma. Às vezes o pai não dava e não explicava por que não dava. Às vezes o pai não dava o bombom, porque se desse o bombom, o dinheiro não dava para comprar um arroz. Se desse o saco de balinha, não dava para comprar o feijão. Se desse a bolacha que ela queria, talvez não dava para comprar o leite. Então, às vezes, o maior erro nosso, né, é não explicar por que não vou comprar. É explicar por que não vou te dar. É explicar por que não iremos comprar esse mês. Então, às vezes, os pais, né, nesse momento, negligenciam a explicação ou o ensinamento. E eu sempre, meus pais, eles eram muito seguros. E aí meu pai falava, meu filho, se eu comprar isso para você, que você está querendo, a gente não vai comer hoje. Porque o dinheiro que eu tenho é para comprar o arroz e o feijão. E aí meu pai me ensinava e às vezes eu via lágrimas correr ali dos seus olhos. Porque ele queria muito comprar aquilo para mim, mas ele não conseguia, ele não dava conta porque era muito pobre. A dificuldade era muito grande para ele. Aí quando ele conseguia um dinheirinho a mais, ele ia lá e comprava. Falava, hoje o papai tem condição de comprar, papai vai comprar um para você. Aí comprava e dava. Então ele sempre ensinou. Quando ele não dava, ele ensinava por que não estava dando. E aí a gente vai aprendendo, né? E aí a gente não traz os traumas, né? Porque quando não dá e não explica por que não dá, aí fica o trauma. Então é interessante. Às vezes tem pessoas que são consumistas e não sabem por quê. Mas às vezes são traumas, né, que vêm aí, né, se arrastando por conta de problemas familiares. Aí o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa entender isso daí. Né? Eu preciso entender. Se o meu pai, minha mãe não me dava, não é porque eles não queriam me dar. É porque às vezes eles não tinham condição de me dar. Só que eles nunca me explicaram isso. E quando a gente entende isso, né, a gente começa a analisar e fazer diferente também com os nossos filhos. Porque aqui em casa também eu não posso dizer para vocês que eu compro tudo. Muitas coisas eu não compro. Né? A gente vai ao supermercado e aí às vezes eles querem tudo, né? Querem pegar tudo. Eu falo, não, esse mês a gente não vai comprar isso, esse mês a gente não vai levar essa mercadoria porque não tem condição esse mês. Vamos esperar no próximo mês o papai compra. Então eu sempre ensino para eles. Por quê? Primeiro porque eles têm que aprender a sobreviver com o não. Eles têm que aprender, porque na nossa vida nem sempre a gente vai ter só o sim.
muitas vezes a gente vai ter um não, e o não, ele dói. Você está, às vezes, tão motivado a fazer alguma coisa, e quando você recebe um não, você fica muito triste. Você tem que aprender a superar isso. Porque ao longo da sua vida, né, principalmente na carreira empresarial, você vai ouvir muitos nãos. E você vai ter que aprender a sobreviver com o não. Então, a gente nunca pode desistir. Não podemos desistir. Tenho um não hoje, amanhã pode ser que eu tenha um sim. Às vezes, hoje, o que eu quero é muito grande para o orçamento que eu tenho. Então, eu vou trabalhar para que no dia de amanhã o que eu quero seja pequeno diante do orçamento que eu tenho. Então, se eu tenho um orçamento grande e o que eu quero está pequeno, isso é excelente. Isso é ótimo, sinal que eu estou crescendo na minha carreira financeira. Sinal que eu estou crescendo financeiramente. Agora, quando os meus desejos são grandes e o meu orçamento está pequeno, está tudo errado. Aí eu preciso entender que eu preciso melhorar. Porque aí não dá, e eu não vou conseguir sobreviver dessa forma. Se eu tenho, né, um ganho lá em cima, despesa mais acima ainda, eu não vou conseguir. Se eu tenho ganho lá em cima e despesa aqui embaixo, ó, aí sim, esse é o correto. Né? Eu não posso comprometer mais aí do que é 50% do meu salário. Se eu fizer isso, eu já estou entrando pelo caminho errado. Né? A gente entende que por um motivo de saúde, a gente vai lá no teto, né? Por um motivo de saúde, eu gasto tudo que eu tenho. Eu não penso duas vezes. Né? Se precisar, eu vou gastar. Mas com coisas supérfluas que eu passo sem, jamais. Né? Coisas que, eu quero, vai adoçar a minha boca por alguns segundos e pronto, acabou. Não, isso não. Então a gente tem que analisar na hora de gastar. Se você conseguir essa façanha de analisar na hora de comprar, você já vai conseguir economizar muito dinheiro. Alguma dúvida? Pergunta? Sugestão? Bora para frente. A importância de saber negociar. Sabemos que não é todo mundo que consegue chegar negociando com o vendedor, principalmente pela timidez. Essa até uma questão que nós abranjamos ontem, no dia de ontem, né? Até, se eu não me engano, a Júlia disse que tem muita vergonha. E aí ela pede para o padrasto, né, para acompanhar ela, para ele poder negociar por ela. Então é interessante, né, se você tem essa timidez para negociar, peça alguém para te acompanhar, alguém que consegue negociar. Não é difícil negociar, mas a timidez muitas vezes nos impede de fazer isso. Então a gente precisa vencer essa timidez. E como que a gente vence isso? De repente, se a gente estiver ao lado de alguém que já sabe fazer, a gente começa a observar, a gente vai vencendo essa timidez, né, essa dificuldade. Imagina você trabalhando numa área administrativa, e aí o seu chefe te coloca lá no almoxerifado e agora você é obrigado a trabalhar com compras. Você vai fazer todas as compras da empresa. Você vai ter que saber negociar. Você vai ter que negociar muito. Você vai ter que ter 3 orçamentos no mínimo. Né? São orçamentos de empresas com certa integridade. Você tem que sempre analisar qualidade, preço, comprar, né? Verificar onde está o fornecedor, valor de frete de mercadoria até chegar na empresa. Então você vai ter que aprender a fazer essas coisas. E você vai ter que aprender a negociar. Então você tem que vencer essa timidez. E uma das dicas é: acompanhe alguém que já tenha nem experiência nessa área de negociação. Não precisa ser uma pessoa formada, não precisa ser uma pessoa estudada, não, só precisa ter coragem. Uma pessoa que tenha coragem. Eu posso dizer que
Meus pais tiveram aí a quarta série, né, do primário. Não tem uma leitura muito difícil, nem até para escrever tem muita dificuldade, mas pensa num povinho bom para negociar, principalmente a minha mãe. Ela negocia mesmo, ela liga para um, ela liga para outro, ela é tão dura que ela conta até os detalhes, né? Porque a pessoa, quando ele é um bom negociador, assim, quando ele tem algumas técnicas, às vezes ele não usa muito o nome de empresa, né? Ah, a empresa A, a empresa B me faz tanto quanto você me faz. Geralmente a gente fala, não, eu tenho alguns orçamentos de outras empresas que vendem a mesma mercadoria, a mesma qualidade e um preço um pouco melhor. Eu quero ver o que você pode fazer. Você cobre. Você cobre a oferta do outro, né? Ah, eu cubro. Beleza. Agora, até eu falando a questão da minha mãe, ela chega a dizer assim, olha, eu liguei lá na Grovalha, eu conversei com o vendedor e ele me faz tanto. E aí, o que você pode fazer para mim? Aí o cara fica tão apertado, né? E ela sempre compra muito desses caras. O cara, não, dona Marlene, eu vou fazer tanto para a senhora e tal. E geralmente ela consegue os preços aí muito bom, né? E ela é muito dura para negociar. Então, pessoal, e não tem, nunca foi, né, numa universidade, não tem curso de qualificação, não recebeu instrução, né? É uma coisa que foi aprendendo de qualquer jeito. Lá atrás, aprendendo com a vida, sofrendo e aprendeu. Então, hoje vocês estão tendo a oportunidade de aprender, né? Sejam fortes, não tenham medo, é direito seu. E toda empresa tem uma margem de negociação. Toda empresa. Thaís Rodrigues, pode falar, fica à Essa, vontade. essa parte aí eu aprendi do outro lado. Eu trabalhei, a maior parte da minha vida, eu trabalhei em call center, foi justamente em operadora daqui da região. E eu era justamente setor de retenção. E eu tenho o meu perfil é muito disso, só que hoje eu não estou nessa operação mais. Justamente o cliente entrava atritando, às vezes por problema de conexão, muita coisa desse tipo, e eu falava, eu consegui um preço melhor na Vivo, tal, tal e tal. Aí a gente tinha uma carta na manga para poder negociar com o cliente. Existe isso, sim. Existe algumas vezes que pode usar só quando fala em outra operadora, que é justamente a mudança. Isso é fenomenal. Olha Quando eu eu, entregando. quando eu morava em Rio Verde, eu tinha um plano da Claro, eu pagava R$ 70 por mês. E aí um dia eu estava muito intrigado com o plano, porque a internet estava muito ruim. Falei, hoje eu vou cancelar esse negócio, tô cansado dessa internet, vou cancelar. Aí liguei para eles, falei, vou cancelar esse plano, eu não tô gostando desse plano e tal, tá muito caro, não tô tendo dinheiro para pagar. E já fui com o argumento que não tinha dinheiro para pagar, que tava muito alto, que tava gastando muito. E aí a menina falou, mas quanto fica bom para você? Na época era R$ 70 que eu pagava, eu falei, uns R$ 50, eu acho que eu vou conseguir, ver se eu consigo em outro operador, um plano de R$ 50. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar o giga da sua internet, você tem 1 giga, eu vou aumentar para 3 e vou te fazer por R$ 50. Aí eu falei, que maravilha, hein? Aí pegou, atualizou o meu plano, ficou por R$ 50. Eu pagava 70, agora eu estava pagando 50, era 1 giga, agora eu tinha 3. O tempo passou e aí eu pensei comigo, eu vou ligar de novo. Vai que cola, né? Liguei de novo, falei, não, quero cancelar porque tá muito caro, não tô gostando desse plano, eu encontrei um plano em outra operadora, tá mais barato, tá melhor, eu vou passar... Mas quanto que é? Não, vou fazer o seguinte, eu faço pra você por R$ 30, o mesmo plano, né, e eu vou fazer para você de 50, eu vou passar para 30. E aí eu falei, não, então eu vou ficar mais uns tempos, pode dar continuidade no processo. E aí passou para R$ 30. Então foi negociação. Sempre tem uma negociação. Ninguém quer perder, ainda mais a operadora. Né? Não quer, como a Thaís disse, eles têm que ter uma carta na manga. Essa, essa aí é a dica. Geralmente, um ano depois, pode lançar uma nova oferta para o cliente, dependendo só muito das promoções que eles tiverem, que o sistema aceita. Isso é independente do operador que você trabalha. Às vezes, o próprio sistema não consegue tirar e colocar uma promoção para o cliente. Às vezes, ele até quer, mas não tem jeito, não aceita. Então, tem que esperar um ano
para poder lançar outra coisa. Entenderam, pessoal? Então vocês têm direitos, né? Vocês têm, assim como as operadoras, as empresas, elas têm uma carta na manga, vocês também têm, né? Vocês podem ir lá e pedir o desconto. Toda empresa tem um poder de negociação. Quem aqui mais trabalhou de vendedor? Eu trabalhei um leve período em negociação, mas minha área é mais para agropecuária. Eu revendi ração da Grupo Cereal, mais ou menos uns 6 meses. E é desse jeito, e o cliente puder diminuir de 20, 30 centavos por sacaria, ele está dentro disso. E a empresa tinha a margem de negociação, não tinha, Prisciane? Com certeza, a empresa te dá as sacarias, vamos supor, 1.000 sacarias por um valor X. Desse valor X, ela tira o dela, ela já, tipo assim, já te passando com valor. Você, como vendedor, como eu trabalhava terceirizada, eu tinha minha margem de lucro e eu ainda tinha a margem que eu podia negociar com o cliente. Aí, tipo assim, aquela história, igual você falou da sua mãe, aquele que ia lá, negociava, tentava, ele ganharia, logicamente, com desconto. Tinha gente que você podia até falar, olha, vou fazer um desconto para você tal. Você tirava em 1 e 2 sacos, a pessoa não para sentar. Aí, quando alguém realmente ia lá e chorava, aí sim, tirava para ele. Então a gente tem que negociar. Existe a margem de negociação. Então a gente tem que negociar. A empresa ela tem essa flexibilidade para negociar com você. Então, toda vez que você for comprar, lembra do seguinte: lembra do professor Davi no seu ouvido dizendo assim: pede desconto, você tem direito. A empresa pode te dar um desconto. Então, não esqueçam, tá? Levanta a cabeça, respira fundo. Aí, quando a pessoa fala é R$ 100, e a vista, à vista, né? Nem que seja com dificuldade. Não falei, tem um descontinho aí, dá uma olhadinha assim, né? Tenta aí. Pode falar, Alice. Gente, eu brigo até por centavos. Vocês não estão entendendo. Eu faço muito escândalo no mercado quando eles colocam o trem na promoção, esquece de tirar o panfleto, ou não, faz de besta mesmo. Tá um valor lá e na hora de passar no caixa passa outro, aí vou ver em casa, volto lá por causa do centavo que passou a mais. E hoje em dia o Brasil é um país de oportunismo, tá, gente? Não me levem a mal assim a forma que eu tô dizendo, não, mas o Brasil é um país de oportunismo. Todo mundo quer tripudiar, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro. Ninguém pensa na desgraça do outro, não. Tá todo mundo querendo ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Não precisa pensar que alguém tem palavras bonitas dizendo assim, não, eu vou ajudar você. Você é especial. Gente, só quem é besta pra cair nesse negócio aí. Não existe ninguém bonzinho. Não existe ninguém bonzinho. Quando você vê muita bondade, tem um interesse muito grande por trás de muita bondade. Tá? Não precisa pensar. A gente vê, né? Agora nós estamos numa época de eleição aí, muitos políticos vêm com a bondade tão grande no coração. Tudo conversa fiada. Tudo conversa fiada. Não existe essa bondade. É um interesse muito próprio. Um interesse próprio em cima de muita coisa. Tomem cuidado, analisem bem. Né? Voltando à questão do mercado. Né? Gente, o cara vai lá e coloca o Iogurte, né, lá na promoção. Aí ele coloca o Itambé, o Italac e ele coloca uma outra marca lá no meio, a Nestlé. Né? Aí o Itambé e o Italac está na promoção, mas tem o Nestlé no meio e não está na promoção. E aí eles misturam tudo. E aí a pessoa vê lá, né, a plaquinha lá dos dois que estão na promoção. E se ele não observar a marca dos que estão na promoção, ele vai pegar o que não está na promoção. E ele vai passar lá no caixa e vai embora. Entenderam? Manobra. Manobra de supermercado. Oportunismo para ganhar dinheiro em cima das pessoas mais ingênuas, que não observam. Outro dia eu fui ao supermercado, aí estava lá doce de banana na promoção. Né? Um doce de banana estava em cima da onde ficam as bananas.
A banana, né, estava com um preço de R$ 5 o quilo da banana maçã. Porém, o preço do doce de banana estava R$ 2,50. E aí o cara colocou banana bem grande mesmo, o nome desse tamanho assim, e colocou doce bem pequenininho em cima assim, doce, né? Banana e o valor bem grandão também, R$ 2,50. Então a pessoa, se ele olha lá banana, R$ 2,50. Ele vai lá e pega as bananas, coloca no carrinho, passa no caixa, paga R$ 5 o quilo da banana, pensando que está pagando R$ 2,50. Entenderam o golpe que eles fazem? E aí, se você não observar que lá tem um nome bem pequeno, doce de banana, R$ 2,50. E o quilo da banana, R$ 5. E aí a pessoa não observa essa manobra e aí ele vai e compra. Então, fiquem atentos, porque senão você vai ter que voltar lá para brigar depois. Quem presta atenção, né? Professor, Pode falar. você vai voltar pra brigar e você ainda deu errado. O cara vai falar assim, mas tá escrito lá, doce de banana. Você levou porque você quis. A gente ainda tá errado ainda, E a entendeu? gente ainda tá errado. Ainda tá errado, porque a gente não observou. A gente não observou o golpe. Né? E a gente acaba errado ainda, porque aí ele vai lá e vai mostrar que tá lá, doce de banana, né? Aí ele vai falar sobre a promoção dos Yorkut lá, dos Orkut. Não, mas o que tá na promoção é o Itambé e o Italá, que você levou Nestlé. Então você que é errado, você não tá, né? Sendo que tava tudo misturado lá, exatamente para confundir a cabeça das pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas manobras, tá? Vamos lá. Alice, pode falar. É igual posto de gasolina. Eles colocam o valor da gasolina a prazo um preço e à vista outro. Coloca bem pequenininho. De longe não dá pra você ver. Depois que você já armou o barraco, aí eles vão lá e te mostram. Você que não viu. Exatamente. Exatamente, a placa tá lá. Se você não observar, você vai fazer, né? E depois você ainda é culpado ainda. E a gente volta bravo, né? Nossa, mas esse preço aqui tá errado. Não, tá não. Observa lá. E bolachas? Preços de mercadorias de bolachas, de doces, massa de tomate. Tipo assim, ele coloca um produto aqui na prateleira e o preço ele coloca do outro lado, debaixo de outro produto, que tem às vezes até mais qualidade. E aí ele coloca o produto de um produto aqui com uma certa qualidade. Por exemplo, o extrato de tomate, coloca de cá o extrato de tomate, porém coloca o preço, né, de uma outra marca inferior. Né? A Elefante, só um exemplo, marca Elefante de cá e uma outra marca inferior do lado de cá. E o preço eles colocam invertido, exatamente para confundir a cabeça do cliente. E aí ele pensa que está comprando o extrato de tomate Elefante por aquele preço da outra massa de tomate de segunda linha. E aí ele passa lá no caixa e quando ele vê o valor, ele fala, não, mas está errado. Lá embaixo, lá o preço era outro. Aí quando você vai lá olhar, aí tem um nome lá bem pequenininho, né? Da massa de tomate lá, que não é aquela que... Meu Deus, eu tô errado. Quer dizer, eles fazem uma manobra para enganar a gente, e se a gente não observar, a gente compra e a gente ainda fica errado no final da história. Então é complicado, a gente tem que estar atento a isso. E acontece isso todos os dias, tá? Muitos de vocês já foram enganados. Muitos já foram enganados, então comece a ficar atento. São dicas importantes aí para a sobrevivência de vocês. Então vamos aqui dar continuidade. Mais alguma pergunta, alguma sugestão? Porém, quando você tem um objetivo de melhorar as finanças, esse é um novo hábito que não pode ficar de fora. Vocês têm esse objetivo? O objetivo de melhorar a vida financeira de vocês? Se você tem o objetivo de melhorar a sua vida financeira, você precisa ter esse hábito, né, que é o hábito de negociar, é o hábito de observar
os preços, né? Se você não tem, você precisa aprender com urgência, com urgência. E lembra da voz do professor Davi. Você tem direito, você tem direito, você tem direito. A empresa tem uma margem de negociação, a empresa tem uma margem de negociação. Eu vou conseguir pedir esse desconto e o dinheiro desse desconto eu vou usar para pagar o Uber para voltar para casa. O dinheiro do desconto eu vou usar para comprar o arroz. O dinheiro do desconto eu vou usar para comprar o óleo. Tenta aí criar uma motivação para você ter coragem de pedir o desconto. A seguir explicaremos quais são os motivos importantes. Quais são os motivos? Explicaremos, né, por quais os motivos é importante conversar antes de finalizar a compra. Descontos. O primeiro benefício é a possibilidade de obter descontos nos produtos. Então, se você vai comprar algum tipo de produto, observe, pense, né? Eu preciso realmente desse produto? Há necessidade de comprar esse produto? Sim, eu preciso do produto, há necessidade. Eu já fiz os orçamentos? Já. Onde ficou mais barato? Em tal lugar. Então agora vamos negociar. Vamos pedir os descontos, né? Não vamos comprar, vamos analisar antes, vamos conversar antes de fechar o negócio. Principalmente negócios grandes, precisa ser conversado e analisado. Existe um ditado mais velho que diz que de grão em grão a galinha enche o papo. Você conhece? Quem aí já ouviu falar esse ditado? Que de grão em grão a galinha enche o papo. Eu já ouvi isso demais, né? Eu já ouvi isso demais. De grão em grão galinha enche o papo. Quem mais ouviu aí? As pessoas dos dias de hoje quase não dizem mais esses ditados, né? O politicamente correto, né, vem muitas vezes tomando conta de todo mundo, e aí as pessoas já não querem mais nem colocar mais ditados, né, porque acha que é ridículo, que é fora de contexto e tal, e tal, e tal. A Karen diz que a avó dela sempre fala isso. Geralmente o pessoal mais velho sempre falava isso porque o pessoal mais velho, eles tinham o contato com as galinhas, né? Hoje, nos dias de hoje, tem gente que nunca viu uma galinha assim de perto. Tem muitas pessoas que não. Se eu falasse, meu professor, como assim? Tem muita gente que não conhece, não teve o privilégio de estar de frente com a galinha. Tem gente que não. No tempo em que nós estamos vivendo, tem pessoas, eu acredito que tem pessoas aqui que nunca deu milho para galinha, alimentou uma galinha, né? Eu acredito que alguns de vocês nunca alimentou uma galinha. Mas a gente que é de fazenda, criado em fazenda, ou tem algum parente em fazenda, e a gente sempre visita a fazenda, a gente depara com essa cena. E aí você pega lá o milho e esparrama-se no meio do terreiro, né? Do terreiro do quintal, no pátio, né? Vou falar aqui de várias formas para vocês entenderem. Mas aí a gente joga, né, o milho esparramado. E as galinhas começam a pegar o milho. Pega 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aí tem hora que ela vai só pegando, 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 aí de repente ela dá uma esticada assim no pescoço, assim. Aquele negócio vai descendo até grosso aqui, assim. Aí de repente você olha, tá aquele papo enorme, assim. Aí você fala assim, mas o tamanho de um grãozinho de milho é bem pequeno. Como que o papo dessa galinha tá desse tamanho? Ela vai juntando, né? 1, 2, 3, 4, e vai juntando, 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 juntando. Quando é o papo dela tá grande. Economizar é da mesma forma. Você economiza R$ 5 em um lugar, você economiza 10 em outro, R$ 20 em outro, R$ 30 em outro. Vamos fazer um desafio? Começa a anotar. Vamos fazer o desafio. Você vai anotar a partir de hoje tudo que você fizer, toda compra que você fizer e você conseguir um desconto, você vai anotar esse desconto em um caderno. E vamos ver no final do curso quanto vocês economizou, quanto vocês conseguiu economizar durante esse um mês e meio. Só para a gente ter noção, e eu vou começar a anotar também.
A partir de hoje eu vou anotar no caderninho todas as vezes que eu comprar alguma coisa que eu conseguir um desconto, eu vou anotar no caderninho para eu ver quanto eu vou conseguir de desconto nesse 1 mês e meio que a gente vai estar junto aqui. Quantos aí aceitam o desafio? Bora. Bora. A Alice já deu um sinal de positivo. Prisciane, sinal de positivo. A Vamos Karen. tentar, porque tudo que eu compro é só no mercado. Thaís, sinal de positivo. Mas vamos analisando daqui para lá, né? Se você for comprar os sapatos, se você for comprar bijuteria, se você for comprar perfume, tudo o que você for comprar, você vai pedir descontos e vai anotar o valor do desconto que você conseguiu. E aí a gente vai ver quanto a gente consegue economizar. Só para a gente ter uma ideia, para ver se realmente esse negócio de grão em grão, galinha chupar. Vamos ver esse negócio aí, se funciona Geralmente mesmo. eu peço muito desconto em farmácia. Nossa, eu olho as farmácias todas da cidade para me comprar um remédio. E a diferença é absurda, gente do céu. É muito grande. Aqui perto de casa tem uma farmácia na esquina, mas ela é mais cara da cidade. Farmácia, Aí peço o mesmo remédio na outra farmácia. Nossa, é baratinho. tem uma diferença muito grande, hein? Aí eu chego com a proposta da outra farmácia para ela e falo, tal farmácia fez tanto para mim. A pessoa vai lá e faz o mesmo preço, mais barato ainda. Isso é ótimo. É verdade. Prisciane, Só para complementar o que ela falou de farmácia, esse tempo atrás eu já não moro mais com a minha mãe. Aí eu fico muito em Rio Verde e vim para Santa Helena mais para dormir mesmo. Aí eu falei, mãe, comprei um protetor para mim, expliquei a forma que eu queria o protetor. Ela, não, tá bom, mãe, mas dá uma olhada nas farmácias, quando eu tenho tempo, eu olho, analiso bastante para me comprar. Ela, não pode deixar que eu compro. Minha mãe comprou o mesmo protetor que eu uso, ela pagou R$ 120. Aí eu falei assim, dependendo das vezes, eu encontro ele até de R$ 90. Aí tem uns 2, 3 meses o protetor acabou. Falei assim, não vou falar com a minha mãe, vou comprar para mostrar para ela que ela estava errada. Gastei, tipo assim, mandei mensagem em umas 3 farmácias e utilizando a técnica. Olha, uma faz 120, a outra faz 110, outras 190, ou 90, beleza. Encontrei uma farmácia, o rapaz fez para mim a R$ 75, ainda dividi no cartão 3 vezes. Quando eu contei pra minha mãe, ela falou assim: não, não acredito. Eu peguei até a notinha pra mostrar para ela que, tipo assim, um negócio simples, ela, mas é o mesmo protetor, eu paguei 120. Eu falei pra você, eu acho que o valor mais barato que eu encontrei ele foi uma vez de R$ 60, mas, tipo assim, ela ficou incrédula com a logística, mas por que você conseguiu essa façanha? negociando. Negociando. Tá aí a resposta. A resposta de toda essa aula de hoje. A negociação. Vocês têm que negociar. A empresa tem margem de lucro. Muitas jogam uma margem extraordinária. Então, se você consegue negociar, você consegue um preço mais barato. Vamos fazer isso. Se todos nós fizermos isso, nós teremos uma vida financeira mais saudável. Joana, pode falar? Na minha família, professor, eu tenho um apelido de mão de vaca. Atravessa o rio com a mão cheia de açúcar. Na minha também não é muito diferente, não. Ai, o povo fala assim, não vejo a cor do seu dinheiro. Eu falei, aham, né? Não vai ver mesmo, não. Não vai trabalhar para ver a cor de dinheiro, É, não, né, uai, a gente Joana? tem que, é realmente o que a gente precisa, né, professor? Exatamente. Professor, Thaís, pode falar. eu vou pro compromisso agora, como eu falei. Tá bom? Obrigada a todos. Ok, Thaís. Tudo de bom Bom para final de você. semana. Obrigado para você também. Bom, pessoal, então vamos anotar para a gente ver. Aí, eu gostei muito a Prisciane falou algo aqui muito interessante. As farmácias, hoje em dia nós temos o WhatsApp. Então, o WhatsApp é uma ferramenta poderosa, poderosa demais da conta para a gente negociar. Você vai em algumas farmácias da cidade e pega o número do telefone do WhatsApp. E aí você vai fazer uma lista, pode fazer uma linha de transmissão.
Ah, eu vou pegar 10 farmácias, vou criar uma linha de transmissão. Quando eu quiser um medicamento, eu já vou mandar uma mensagem. Bom dia, tudo bem? Qual o valor do produto que, por exemplo, eu vou comprar um extrato de prednisolona de 30 miligramas, e 150 ml. Quanto está o extrato de prednisolona 150 ml? Aí eu já vou enviar na minha lista de transmissão. Já vai para as 10 farmácias de uma vez só. De repente, eles vão me dar um retorno dos valores que eles têm, dos valores que eles fazem. E aí eu vou negociar com aqueles que eu entendi que fez um preço melhor, que teve ali uma sensibilidade de me dar um preço melhor. E aí eu posso usar a técnica, né, que a Prisciane nos ensinou. Olha, a tal farmácia me faz tanto. E quanto você consegue fazer? Então, use essas técnicas que vocês vão economizar muito dinheiro. Você pode usar o WhatsApp, você não precisa nem sair de casa. De dentro da sua casa você consegue fazer os orçamentos. Mais alguma dúvida? Alguma experiência para compartilhar com a gente? Prisciane, pode falar. Professor, vou compartilhar com vocês no grupo que eu fui olhar aqui. Não foi um produto que eu ganhei desconto, foram 3 produtos. Eu vou fazer o cálculo para mandar no grupo, porque, tipo assim, até agora eu fui olhar a lógica deles. Quase que um produto que eu comprei, eu quase levei 2 pelo outro valor. Olha aí que interessante, gente. A gente precisa aprender isso, gente. Isso é maravilhoso. E imagina você conseguir economizar R$ 40 numa compra. A cada compra que você fizer, você conseguir economizar R$ 40. Isso é maravilhoso, gente. Vamos aprender isso aí. Vamos levar isso para a nossa vida. Isso vai melhorar muito a nossa vida financeira. Vai melhorar muito. Eu falo isso aí de experiência própria. Experiência própria. Eu faço isso já há alguns anos. E tenho tido muitos êxitos. E aí agora nós temos aí minha colega também, a Prisciane, citando alguns exemplos, né, que ela já vem vivenciando isso aí também, e isso é muito bom para nós. Vai nos ajudar. Então, descontos aqui nós já concluímos. Aí nós temos aqui os preços mais justos. A gente sabe que existe uma margem de negociação para todo produto, mas nem sempre as empresas querem trazer um preço mais justo para nós, né? Então a gente tem que correr atrás dos preços mais justos. É claro que o vendedor não vai concluir a negociação se achar que perdeu o lucro e que a venda não vale mais a pena. É lógico que não. Mas se ele tem uma margem de negociação, ele vai fazer um preço melhor. Ele vai fazer um preço mais justo. Porém, em alguns casos, eles já estão prontos para negociar. Em algum não, praticamente 98%. 98% eles já estão prontos, né, para negociar. Já estão ali com uma margem de lucro e só está esperando você dizer assim: qual o valor à vista? O que você consegue fazer para me ajudar? Então ele só está esperando você falar. Ele tem uma margem de negociação. Economia. Se você consegue um descontinho de R$ 50 na mensalidade do pacote TV, no pacote TV a cabo, por exemplo, isso já gera uma economia de R$ 600 ao ano. É bastante coisa, não acha? Isso só para um tipo de serviço. Então, geralmente essas TVs a cabo, né, empresa de telefonia, pacotes, né, de internet, telefone, geralmente eles têm uma margem para poder negociar com você para não te perder como cliente. Então, chora. Né? Há um ditado que quem não chora não mama. Quando a criança está com fome, para ela mamar, ela tem que fazer o quê? Chorar, porque ela não sabe falar. Então ela chora, a mãe entende que ela está querendo mamar. E vai arrumar ali a mamadeira e vai dar para ela. E aqui não é diferente. Se você ligar para a operadora e negociar, você vai ter o desconto. Você vai ter um preço mais acessível. Mas se você ficar lá pagando toda a vida sem falar nada,
para ele está cômodo. Mas e para você? Está cômodo? Está tudo bem? Você está feliz com o que está pagando? Imagine o quanto você conseguiria poupar, né, no ano se fizesse uma boa negociação para cada maioria de suas compras. Então, nós vamos aprender isso e vocês vão fazer isso agora, né? Vocês vão negociar e vocês vão anotar no caderninho quanto vocês estão conseguindo aí quanto vocês estão conseguindo economizar. Algumas dicas para negociar melhor. Aposte na simpatia. Apostar na simpatia muitas das vezes, né, é você ser uma pessoa às vezes alegre, divertida, né, conversa com o vendedor ali, né, demonstra ali uma empatia, né, uma simpatia também, e essa conversa pode trazer, né, fazer com que o vendedor ali se sensibilize e te faça um preço melhor. Pesquise antes, é muito importante você ter, né, algumas pesquisas para você poder comparar, fazer uma comparação de preço. Tenha bons argumentos, faça uma oferta, né? Ah, mas o vendedor fala para você, eu te faço por 950. Aí você vai e fala para ele, eu pago 900. Vamos fechar? Vamos embora fechar agora? Né? Ele te faz pressão de um lado e você faz pressão do outro. E aí a gente fica empatado. Se eu não fechar com ele os 900, a gente racha os 50. Eu pago 925. Mas a gente vai ter que negociar. Entenderam? Geralmente o vendedor ele te faz a pressão. Ele fala assim, não, se você levar hoje eu te faço por 950. Mas tem que ser hoje. Aí do outro lado eu falo assim, não, se você fizer R$ 900 eu te levo agora. Eu pago à vista, é dinheiro, vamos fechar? Quer dizer, ele vem com uma proposta fazendo uma pressão de lá e eu vou com uma proposta fazendo uma pressão de cá. O negócio é esse, não tem choro. Preferir fazer o pagamento à vista. Quem paga à vista, paga mais barato. Sempre. Quem paga à vista tem poder de compra, tá? Quem tem cartão de crédito não tem poder de compra, tá, gente? Quem paga à vista tem poder de compra. Tenha paciência. Isso aqui é algo primordial. Deixe a vergonha de lado. Bom, chegamos ao final de mais uma aula. Tem uma frase aqui que eu disse para vocês que eu iria estar passando para vocês no final. Muito boa. É uma frase de Will Smith. E ele diz o seguinte: muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam para impressionar pessoas que não gostam. Will Smith. Fato, né, gente? Gasta o dinheiro que não tem. Como que você gasta o dinheiro que não tem? Passando no cartão de crédito. Para comprar coisas que não precisam. Você vai comprar um relógio. Você não está precisando do relógio porque você já tem um. Mas você vai comprar com dinheiro que você não tem para impressionar pessoas que não gostam. Só para impressionar algumas pessoas que talvez você, quando vira as costas, você fala, nossa, nojento estar perto dessa pessoa. Mas você comprou para impressionar. Então, que fique essa frase, né, de reflexão para as nossas vidas no dia de hoje. Alguma pergunta? Para a gente encerrar? Comentário? Sugestão? A aula passou tão rápido que eu não vi. Que bom. É muito bom quando a aula passa rápido, né? Sinal que o assunto foi muito bom, né? Foi um assunto muito bom de se tratar, um tema maravilhoso, né? A gente vai aprendendo bastante em cima desse tema. E eu fiquei muito feliz com a participação de vocês. Muito feliz, gente. Nossa, vocês não sabem o quanto eu fico feliz com a participação de vocês. Quando vocês falam, quando vocês contam suas experiências. Isso, né, traz uma base maior e também, né, são subsídios
para poder implementar a nossa aula. Isso é muito bom, é maravilhoso. Alguém deseja contar alguma experiência para a gente concluir? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Podemos concluir? Nenhuma, professor. Ótimo. Então, pessoal, vamos já estar concluindo a aula de hoje. Eu desejo a vocês um excelente final de semana. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Um grande abraço aí, professor Davi. Que Deus abençoe você e sua família. Muito obrigado. Excelente final de semana, pessoal. Obrigado, professor. Bom final de semana para você também. Obrigada. Bom final de semana para todo mundo. Obrigado, Priscila.